Seja bem-vindo, Júlio, meu amigo Júlio Chiappin, ao Muito obrigado. G20cast. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida de sempre, né? Achei até que tu ia falar Julinho, né? Porque a gente se conheceu há bastante tempo já, né? Mas esse carinho bem bacana, bem legal. Olha só, né, para ver como é que é, né? É o querido Júlio, né? E sim, Julinho, né? Que a gente se conhece há o quê? Mais de 20 anos. Mais de 20. Mais de 20 anos. Lembranças boas temos, né? Mas eu tenho uma lembrança em especial, que eu lembro que era lá na praia, na casa da praia. Nossa. E olha, é bastante tempo, eu recordo, e que nós estava lá naquela luta lá de quem que ia fazer a pegada forte na comida do dia, que fazia a comida e tal. Você Olha viu só. como é que é, né? Eu lembro nitidamente da vez que a gente lançou um desafio, eu, tu e a mãe, de emagrecimento. Olha aí. Nossa, eu lembro que aquilo me marcou muito, assim. Muita gente se pesava constantemente. Toda Nossa, semana, muito né? legal, Toda muito massa. semana, né? As ideias boas, né? De toda semana fazer como é que é? O Projeto Saúde, né? Isso O aí. Projeto Saúde. Isso aí, Muito cara. legal. Que bom, né? Olha aí, ó, nós temos uns apoiadores, né? Os nossos apoiadores do G20cast. Então, liberta os artefatos de proteção, né? Tudo em EPIs. Dom Ferreto, facas especiais, né? Não é qualquer faca aí, né? E a parte de brindes personalizados. Brunas Medeiros, deu aquela dor no ciático, chama a dona Bruna Medeiros. Serra Consórcios e Seguros, ok? Mazoquina Incorporações, o homem domina, a região do Iguatemi lá também é muito forte e de confiança total, o seu Mazucchini, Márcio. O Argali, a marca do cavalheiro, todo o processo ali de camisetas, camisa polo, ele tem uma tecnologia de física nesse produto, é um produto bem diferenciado, tá? Vinhos ATB, o nosso amigo Ronaldo também trabalha com produtos de qualidade em vinhos. Fabrício Calef na parte de advocacia. Grupo SPK na parte de uniformes profissionais e na parte de cirúrgicos de Maringá. E o Gustavo Techner, que é a parte de crachás aí. Beleza, então gratidão aos nossos patrocinadores e apoiadores. É isso aí, né? Bem. Vamos ver aí, logo a gente bota a turma da Caminho de Saber aí nesse processo aí, que essa turma é forte. Com certeza. Se é para gerar conteúdo e conhecimento, a gente está dentro, né? Educação, né? É isso aí, né? Legal, que bom. Agora a gente quer saber do seu Julinho aí, seu Julinho, né? Seu Júlio. Não, Júlio tem licença Chiappin. poética, tudo certo. É isso aí, né? Qual foi o melhor elogio que tu já recebeu, Júlio? O meu melhor elogio veio do meu pai. A tua reação é justamente o motivo disso, porque o meu pai não é uma pessoa muito de verbalizar, né? As questões, enfim, as percepções dele. Mas o meu elogio veio muito do meu pai num momento em que eu, a mãe, nós estávamos numa situação justamente eu estava num momento de crescimento profissional e a gente estava num momento em que a gente estava entendendo os dois perfis de liderança ali. E aí a gente estava num momento um pouquinho bem isso, de organização do espaço de cada um e do perfil de liderança de cada um. E de uma certa forma não que a gente estava disputando o poder, mas a gente estava num momento de embates em algumas situações. E aí o meu pai, num momento de conversa, nós três juntos, assim, meu pai olhou e disse: se vocês juntarem forças, vocês dariam super certo. E nesse momento ele fez um reconhecimento tanto para minha mãe, das qualidades e do perfil dela, como o meu. E eu me surpreendi muito com aquilo. Porque ele não é uma pessoa de verbalizar muito, ele é uma pessoa muito mais de fazer as coisas e de ficar mais quieto na dele. Então, de ter vindo dele e numa situação que, teoricamente, naquele momento era delicada, a situação como um todo, ele reconhecer e valorizar isso, para mim foi muito, muito bom, assim, foi muito bacana. Então, foi algo que me marcou bastante, assim. Que bom, cara, que bom. E vindo do Jair, né, que realmente é um cara do fazer, muito da ação, mas com certeza qualquer tipo de conselho vai ser sábio. Vai ser sábio e com certeza tem que ser seguido.
que bom, fico Ele é mais feliz. de observar, né? De ficar mais na dele, enfim. E aí isso deu muita propriedade para ele justamente naquele momento trazer, assim. Uhum, é isso aí, que legal, que legal. O que as pessoas interpretam, às vezes, de repente, de forma errônea do Júlio? Cara, olha só. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e expansiva, né? Então, às vezes, algumas coisas eu chego chegando, às vezes, em alguns lugares, né? Então, Uhum, o que às vezes as pessoas entendem, percebem de forma errada é justamente isso. O Júlio quer chegar e quer contribuir, quer fazer, uhum, enfim. E eu acabo me envolvendo, ou às vezes até tomando as rédeas, enfim, ou a organização de algumas coisas, e aparentando, por vezes, ser um pouco metido, um pouco, né, de me intrometer mesmo nas coisas. Então, às vezes o Júlio é mal interpretado por esse ponto, porque eu sou muito de pegar e sair fazendo, né? uhum. Então, por essa intensidade, por esse jeito mais expansivo e comunicativo também, às vezes eu sou mal interpretado por esse ponto, assim, por querer que as coisas aconteçam e vai lá e faz, mas às vezes fica meio truncada a situação ali, né? Com o intuito de ajudar. E o grande objetivo é ajudar, Com o intuito é de pelo ajudar. melhor, Entendi. mas às vezes é mal interpretado justamente por isso, pela forma, né? Pela impulsividade, às vezes, ou pela intensidade que eu chego, assim. Mas puxando esse gancho, porque tu é. Que a Pinha é origem italiana, Italiano. né? Nós vivemos numa cidade totalmente italiana, as raízes são do trabalhador, né? A gente sabe, acorda cedo, dorme tarde, né? Tudo mais, Nossa. né? O que acontece? Porque, por exemplo, quando a gente vai para outros estados, o pessoal tem bastante a pegada de, por exemplo, se ajudar, né? Como é que tu enxerga isso na nossa região? Tu sabe, Edson, que o que eu percebo muito, né? Eu falo muito que Caxias tem um ecossistema muito propício de crescimento, mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso, e no mesmo ponto, a gente tem o ecossistema. E às vezes, no momento em que alguém externo ou alguém que talvez não é tão conhecido daquele contexto ou daquele cenário, enfim, chega com um pouco mais ou de know-how ou de vontade de querer fazer, ou enfim, e interfere no meu ego, eu que estou naquele momento liderando, ou organizando, ou conduzindo, Uhum. por vezes o ecossistema grita mais, né? Ok. Então é isso que eu enxergo muito que Caxias tem isso muito presente. É muito esse receio de quem chega chegando ou quem chega fazendo, de tomar o espaço do outro ou de ainda eu que estou aqui ocupando esse lugar, como assim? Eu vou perder a referência que eu sou aqui, porque tá chegando alguém que tá daqui a pouco mostrando que dá para fazer diferente, que dá para fazer melhor, onde na verdade o ideal ou o melhor seria eu perceber que de fato eu não vou saber tudo e não vou conseguir conduzir tudo Certeza. e trazer essa pessoa para perto e justamente dizer, olha, disso aqui eu não domino. Então Uhum. vamos juntar forças e vamos fazer pelo melhor. Com certeza. Mas esse é um grande desafio que existe, né, Uhum. no geral, assim, na nossa região, porque predomina muito ainda isso de isso aqui é meu, e eu vejo que isso, conhecendo um pouco das raízes do italiano, né, da vinda do italiano para cá, enfim, por conta desse contexto que eu já permeei, né, muito de festa da uva e de toda essa questão da imigração, Ok. o que eu enxergo é que é muito isso. O povo que veio para cá, o povo italiano que veio para cá, veio com muita escassez de coisas. Hum. E eu percebo que no momento em que daqui a pouco eu corro o risco de não ter mais isso, eu sinto bem isso. Desperta esse sentimento que ele é cultural enraizado, Sim. de talvez eu não vá mais ter acesso a isso, ou talvez eu vá perder 100%, ou Entendi. talvez... E aí, Entendi. né? Claro que naquele contexto da vinda dos italianos é muito no sentido da questão da alimentação e dos recursos de trabalho, Sim, do sim, do sustento, básico. do básico, mas que a gente hoje transpõe para tantas outras frentes, assim, né? Correto, correto. E sabe que uma coisa que me chamou a atenção, teve os membros no G20, tá? Que Uhum. me comentaram o seguinte: nossa, o dinheiro tá trocando de mão, sabe? Eram famílias, no caso, né, mais tradicionalistas às Isso vezes e aí. tal, e nas quais, por exemplo, achavam de uma certa forma que o dinheiro sempre vai ficar sobre o nosso poder. E não é isso, a questão não é essa. É como você falou agora e que falou bem. Eu acredito que o dinheiro
ele pode ficar, sim, sobre o poder de algumas, exemplo, famílias ou empresas, mas a gente pode ganhar dinheiro juntas. Com Esse certeza. é o grande lance. Quando a gente soma forças, é bom para todo mundo, né? Uhum. Existe, é bem isso, eu não acredito nas parcerias ganha-perde, onde um lado sai prejudicado, né? Exato. Se é para ser uma parceria, ela é de fato para ser um elo, né? Para dar as mãos e para ser um ganha-ganha. Exato. Precisa ser bom para todos. Bom a partir do ambos. momento que eu chego também, por exemplo, num ambiente, vai ser bom, sei lá, para mim ou pro ambiente, mas eu vou me desgastar ou ainda eu vou prejudicar o ambiente, não vai ser bom. Exato. Né? Então é muito dessa relação e desse entendimento de que tem que ser bom pro coletivo, para todos. E quando a gente cresce junto, a gente cresce muito mais, com certeza. Né? Com certeza. Parabéns, cara. Parabéns. Esse é o raciocínio aí, que legal. E se o Julinho pudesse viajar no tempo, ele iria para o passado ou para o futuro? Olha, eu penso que eu iria para o futuro para justamente perceber, né, o que ainda tem de oportunidades e de desafios aí pela frente. E quem sabe, se eu for para o futuro e não me conformar com aquilo e almejar mais, que eu possa fazer agora no presente algo diferente para conseguir algo diferente no futuro, né? Então eu acho que sim, a gente traz uma bagagem do passado, a gente traz, mas aquilo que a gente viveu ou passou serviu para a gente ser o que a gente é hoje. Né? Então eu não voltaria no passado para modificar mas eu traria essa bagagem, mas sempre olhando para frente, né, para o futuro. O que eu quero ser lá? E se daqui a pouco no meu visitar do futuro eu não gostasse daquilo, eu tenho que me mexer hoje para conseguir estar num ambiente, num contexto diferente lá, né? Bacana, entendi. Muito show. Boa resposta aí. Legal. Se você tivesse que se descrever em 3 palavras, quais seriam elas? A primeira delas é curiosidade. Eu sou uma pessoa estranha, eu sou movido pela curiosidade, né? Tudo que, não necessariamente o novo, mas o porquê das coisas, ou as perguntas me movem muito, e eu entendo que vem muito desse propósito que parte um pouco da educação, né? A gente só busca conhecer alguma coisa, ou a gente só busca transmitir alguma coisa que a gente conhece, se aquilo de fato desperta e conecta com o nosso objetivo, né? Com o nosso propósito. Então eu traria muito essa questão da curiosidade, a curiosidade, obviamente, no bom sentido, mas no sentido de, né, do buscar, do despertar, do movimentar, na verdade. A outra palavra que eu usaria seria muito no sentido de atividade, eu sou uma pessoa, até no meu jeito de falar, eu sou um pouco acelerado às vezes, mas eu sou muito dessas conexões no pensamento, no próprio falar, no agir, eu sou muito ativa, muitas pessoas que me conhecem, que convivem muito no meu dia a dia, dizem: se o Júlio tá parado, alguma coisa de errado tem. Porque não só na questão física do movimento, mas também na questão, né, da cabeça, do pensar, da mente. Então, acho que a curiosidade, a atividade, né? E um terceiro ponto são as pessoas, né? Eu sou muito, embora eu pareça, muito razão no meu jeito de ser, mas eu sou muito das pessoas. E acredito que isso vem muito desse berço da educação, dessa essência da educação, que é muito do formar pessoas, do estar com pessoas, do serviço, né? Então eu sou muito movido a pessoas, e acredito que também por ser filho único, querendo ou não, a minha mãe também é filha única, e ela é muito onde der para agrupar e juntar gente, ela vai agrupar e vai juntar gente. Eu trago isso muito presente também. Então, penso que essas 3 palavras, assim, são 3 palavras que me caracterizam muito, que é a curiosidade, a questão da atividade e as pessoas, as conexões. Sim, são 28 anos. 28 anos dentro de uma escola. 28 anos com gente, né? 28 anos com pessoas, isso é uma vida inteira, né? É uma vida, né? É uma vida. Baseado nisso, agora me fale do Júlio. O Júlio, cara, primeiro de tudo, né, é uma pessoa extremamente justa e correta. Então, onde eu perceber que não só eu, mas as outras pessoas também possam não estar confortáveis, ou não estar bem, eu sempre vou tentar buscar essa harmonia ou né, esse senso de engajamento, de pertencimento. Então,
eu sou essa pessoa que, ao mesmo tempo, também é uma pessoa que é extremamente de servir, de se doar para os outros. E aí, com isso, eu acabo sendo uma pessoa que, às vezes, tem uma certa dificuldade em dizer não para algumas coisas, ou para algumas pessoas, ou para alguns projetos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, nesse contexto, eu me desenvolvo e eu me aprimoro muito, né? Eu sou uma pessoa extremamente atenta ao que está acontecendo ao meu redor e, enfim, e aí às vezes algumas pessoas dizem, né, for num evento, por exemplo, e por mais que eu esteja lá como convidado, eu tô sempre atento ao que está acontecendo, quem está circulando, o que tá, e às vezes eu já, antes das coisas acontecerem, eu já digo, aquilo lá, daqui a pouco tinha, né, tinha que ser diferente, ou se fosse feito assim, então, eu sou extremamente de estar, dessa visão aberta, assim. Mas, ao mesmo tempo, um cara extremamente família. Gosto muito desse vínculo que eu tenho com os meus pais. E projeto isso muito para o meu contexto de futuro, para a construção da minha família. Né? Eu trago muito isso presente. Então, não abro mão de alguns momentos em família, embora eu traga isso muito dessa raiz que os meus pais, em alguns momentos, abriram mão de contextos de família para poder forjar e trabalhar tudo que a Caminho é hoje, e entendo a necessidade, em alguns momentos eu abro mão, sim, mas onde eu puder fazer escolhas e eu puder priorizar o meu momento de contato com os meus pais ou na minha construção de família, eu dou esse foco. Um cara católico, né, que vive o movimento de Emaús e toda essa vivência católica muito forte, e uma pessoa que de fato acredita muito nas pessoas, né? E trago isso muito do berço da educação, da vivência da educação, porque eu falo que a educação me realiza pessoal e profissionalmente. Não só no contexto profissional, porque sim, a escola é um negócio também, sim, mas a possibilidade de poder construir o futuro, de poder talvez abrir novas oportunidades ou de potencializar a galera que está lá dentro da Caminho para, bem isso, novas perspectivas, novos horizontes, enfim, isso me move muito. Fazer o que tu ama e gosta, né? E ao mesmo tempo é como se fosse assim um hobby e ganhar dinheiro. É bom, né? É bom, isso, né? É isso, né? Bem isso, esse vínculo do pessoal e do profissional. Uhum. A gente percebe mútua. Isso quando a gente está lá, né? Que os nossos filhos estão lá e vocês estão no palco, vocês não estão no palco à toa, digamos, ou interpretando, é porque gostam. Diferentes estão lá, daqui a pouco, às vezes, aqueles dias de apresentação de final de ano, assim, são horas, né? É intenso, né? É intenso. Mas vocês estão entregues realmente porque gostam, né? E isso é bom, né? Mas daí, Edson, eu acho que é muito disso. Se a gente faz o que a gente ama e se a gente, de fato, se entrega para aquilo, por mais que tenham os momentos de desconforto, os momentos de superação, por mais que tenham os desafios, enfim, talvez tenham momentos que tu diga, nesse momento talvez eu largaria tudo, mas ao mesmo tempo tem um amor e um propósito muito forte, que move muito mais e que supera tudo isso. É isso aí. Né? A minha mãe falava muito isso e eu levo essa frase para a vida, assim, que sucesso antes de trabalho só no dicionário por uma questão alfabética. Porque senão tem que ter muito esforço, tem que ter muita entrega, tem que ter muito envolvimento, porque daí tem muito resultado. Com certeza. Né? Com certeza. Então é esse vínculo do pessoal e do profissional, é essa perspectiva de entrega e ao mesmo tempo de recompensa frente a isso. Né? Eu vou te dizer que mais do que a questão econômica do negócio, é o feedback de alguns pais, por exemplo, que trazem, olha, o meu filho não tinha tanta essa abertura do contexto social, não tinha, e a partir de tal projeto, de tal ação, de tal iniciativa, ou de uma frase que foi falada, mudou, né? Então, esse reconhecimento, esse feedback também social, né? Essa recompensa social, isso me move muito e é o que me faz, assim, todos os dias, né, não medir esforços. Ontem mesmo, eu saí da escola, era depois da meia-noite, para conseguir colocar tudo em dia, para conseguir dar conta de todas as tarefas, mas aí nesses momentos que tu olha também para o resultado de tudo isso, tu diz, vale a pena. Com certeza. Vale a pena, muito sabe? Bom, parabéns. Inclusive, agradecemos, né?
que vocês foram a primeira entidade, primeira escola, inclusive de educação, né? Que não foi intencional, para ver como é que é, não foi nem intencional, a gente estava indo ver uma situação particular, né? Lá e acabou surgindo a oportunidade de falar sobre o VEP, né? Que é o Vendas, Empreendedorismo lá, né? E Prosperidade, de educação financeira na prática e na teoria, né? Que a gente costuma dizer. Aí apresentei de antemão, acho que todos lá gostaram do projeto, muito, né? E aí já tem umas crianças que vieram conhecer, porque a gente costuma sempre dar uma aula cortesia, né? Claro. Uma aula cortesia e se tornou assim, teve depoimentos de pais, porque daí os pais vêm junto, como são crianças de 10 anos, 12 Sim. anos e tal. Os pais disseram, não dá pra gente fazer também? Aí eu disse, vamos, né? Existe o movimento do G20, né? Mas esse projeto em si ainda a gente não iniciou, né? Mas acho que é muito isso, quando a escola abre as portas para essas outras iniciativas e para essas inovações e para o pensar fora da caixa, isso fala muito do DNA da escola, fala muito do nosso DNA como pessoa também, mas ao mesmo tempo também não é sair abrindo as portas para qualquer pessoa que venha. É isso aí. Né? Tem que ter esse alinhamento de objetivos, de propósito, de conhecer também quem está trazendo essas inovações ou como elas vão incorporar no contexto. Boa. Isso é importante. Os valores, né? Os valores têm que estar alinhados. Os valores têm que estar... sabe que eu particularmente, para me fazer negócios, eu faço com quem eu tenho sinergia. Tem que ter sinergia. Se não tiver sinergia... É verdade. E uma das coisas que me chamou a atenção nessas poucas crianças no primeiro momento que vieram, elas estavam procurando uma coisa, dar uma mudada de vida. Elas queriam porque quando tu fala em vendas, empreendedorismo, educação financeira, prosperidade, remete à mudança de vida. É tipo assim, essa oportunidade que eu quero de mudar de vida. Então, realmente, com esse projeto, agora, aos poucos, fechando essa turma, a gente vai mudar a vida de muita gente aí, porque agora já foi para uma outra empresa, já está indo para um banco, e numa dessas empresas aí que está indo é uma veia mais social, né? Que a empresa investe, e eu percebi uma coisa, as crianças, elas são boas crianças, só que elas precisam esse direcionamento, precisam, né? Mas, Edson, o rio só é rio e não é um lago, ou não é um mar, ou não é... Porque ele tem margem, porque ele tem limite. E aí, a partir dali, ele corre mais à frente. Senão ele ficaria parado. Né? Então, o que eu trago é muito isso. A criança, o adolescente, para ele, todas as oportunidades, tudo que é ofertado para eles é possível. E todos os sonhos que eles têm são possíveis. Agora, eles precisam bem isso, de direcionamento, entender os limites, entender o porquê sim ou não de algumas coisas, para daí, a partir disso, eles percorrerem o caminho deles, né? Exato. Então, trago essa analogia, no caso, com relação ao rio, das margens do rio, mas é isso. A gente... Tu como pai dos teus filhos e nós como educadores, a gente vai bem isso, a gente vai apresentando todas as oportunidades que o mundo traz, mas ao mesmo tempo todos os prós e contras, para que eles, frente aos objetivos de vida deles e aquilo que eles têm como princípios, como valores, como essência, percebam, isso me aproxima ou me distancia do meu objetivo. Okay. E aí, a partir disso, eu coloco um limite e entendo, não é por aqui, é por esse outro lado. Certo. Sabe? E o programa faz muito isso. Mostra, beleza, tu quer ter o teu dinheiro, tu quer ter o teu resultado, legal, mas não dá em árvore, não cai do céu. Precisa ter esforço, precisa ter... mas eu não quero... Bom, então isso te aproxima ou te distancia do teu objetivo? E até o próprio... Eu costumo dizer, tem algumas pessoas que me questionam às vezes quanto à relação... mas vamos fazer uma coisa. Eu quero fazer uma experiência e depois eu vejo se eu pago ou não pago. Peraí. Nada... Se teve uma coisa que eu aprendi, que nada, mas nada mesmo. Tudo tem um valor, tem um preço. Tu tem que investir. Quando tu investe, aí tu vai dar valor. Tu vai levar a sério, tu vai se comprometer, tu vai estar presente. Não que eu digo presente só de presença,
tu vai estar presente. Eu costumo dizer hoje a moda do celular, por exemplo. Uhum. Tem gente que às vezes está num evento e está o tempo inteiro no celular. Isso não é estar presente. Tu foi no evento, mas tu não estava presente. Tu tava no ali evento. fisicamente, mas presente tu não tava. Isso, e aí tu perdeu o evento. Tu perdeu o evento que às vezes é um insight. Eu digo por mim, às vezes, eu tô numa conversa em 5 minutos de 3 horas, que eu tô 5, eu pego o que eu precisava. Porque eu estava presente. E é aquele insight de 5 minutos que vira um jogo assim, Com realmente, né? certeza. Mas porque eu estava presente. Porque se eu tivesse pensando, eu tenho que ver amanhã não sei o quê, eu tô falando com a esposa, eu tô vendo o cachorro, aí perdi, Isso aí. perdi, entendeu? E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam, e aí me vem uma relação com a IA, que é a pergunta que eu até ia fazer lá na frente, mas eu vou te fazer agora, porque tu com certeza tem bastante informações sobre isso, porque tu tá numa escola, né? A IA hoje, ela pode ser muito bem-vinda, e é muito bem-vinda, mas ela também pode vir a ser muito prejudicial, né? Como é que tu enxerga a IA? Como é que tu enxerga? O que eu vejo, né? Eu penso que a IA, ela não é fim, mas ela é meio, Tá? né? Então, eu percebo a IA muito como uma ferramenta de apoio, de respaldo, de suporte, né? Uhum. Eu provoco muito lá na escola, porque os professores, num primeiro momento, quando souberam da questão de inteligência artificial e a presença disso em todos os contextos, né, principalmente na educação, trouxeram muito, mas agora os alunos vão fazer o trabalho com IA, mas agora, vamos lá, né? Como a gente pode mostrar para eles os efeitos positivos e negativos da IA frente a isso? E aí eu gosto de trazer muito e materializar o exemplo de uma das profs de português lá da escola, que ela pediu para os estudantes do terceiro ano do ensino médio fazerem um texto dissertativo argumentativo, que é o mesmo modelo do Enem, enfim. Eles fizeram e ela, corrigindo as redações, percebeu que tinha muitas semelhanças entre as redações. Ok. Aí o que ela fez? Vou pedir para a IA fazer um texto sobre esse assunto. E aí todas as semelhanças que ela percebeu entre os textos estava também nesse texto que ela pediu para a IA fazer. Uhum. Aí vem o pulo do gato em relação a isso, né? De a gente também, e nós como adultos, mas também no sentido da formação daqueles que serão os futuros adultos da nossa sociedade, nos questionarmos sobre isso. O que ela fez? Voltou para a sala, no dia seguinte, no caso, né? Com as redações e entregou, por exemplo, as redações trocadas, né? Não a sua. Não, eu não entreguei para o Edson a do Edson, eu entreguei de outro colega. Ok. Pessoal, olhem na redação de vocês se tem algo similar a isso. E aí eles foram destacando, assim, nas redações, né? Uhum. Legal. Percebam, daí ela disse, agora, muito objetivamente, claramente, quantos de vocês utilizaram inteligência artificial para fazer a redação? Praticamente 100% da turma. E aí ela disse, então agora, o nosso desafio vai ser escrever uma redação em aula, escrever uma redação que não se pareça com a da IA. Que não tenha nenhum desses elementos que vocês trouxeram como semelhantes. Usar a criatividade. E aí, a partir disso, ela depois pegou as redações deles e subiu na inteligência artificial, pedindo para ela fazer uma análise crítica e pedir para a inteligência artificial se aquela redação foi feita com IA ou não. E aí, a partir disso, desenvolveu todo o senso crítico e a análise deles. Por isso que eu digo que a IA ela é ferramenta e não meio. Boa. Ela é ferramenta e não fim, na verdade, né? Ela é meio. Outro aspecto, eu utilizo sim a inteligência artificial no meu dia a dia. Mas, por exemplo, eu vou construir uma apresentação de slides por exemplo, de um evento que eu fiz online, onde eu tive que conduzir todo o evento. Okay. Eu pautei, eu preciso que tenha esses assuntos, a agenda é essa, a sequência dos slides é essa. Eu coloquei toda a informação. Eu só pedi para ele diagramar. Então, ela é ferramenta. Se eu tivesse entregue tudo na mão da inteligência artificial, eu tivesse dito, eu preciso falar sobre esse assunto, monte roteiro, monte... Tá, mas onde está o meu protagonismo e a minha identidade frente àquilo? Sim, não. A criatividade, ela começa a complicar. Eu trago muito uma provocação nesse sentido de quantas vezes a gente já foi, por exemplo, em eventos, em palestras, que o palestrante era mais do mesmo. Uhum. Se a gente largar na mão da IA tudo,
nós seremos esse mais do mesmo nos ambientes que a gente estiver. Com certeza. Ou nos contextos que a gente premiar. A gente vira o robô, né? E aí, não adianta a gente querer largar na mão da IA para otimizar ou para facilitar ou para a gente não ter trabalho em cima daquilo, se depois eu não colher os resultados que eu almejo em detrimento de não ter sido eu e não ter sido a minha identidade trazida à frente aquilo. Boa, muito bom. Então eu vejo a IA muito mais como ferramenta e bem isso, como potencializador de tudo isso. Se a gente for analisar na essência da inteligência artificial, ela é basicamente uma análise de dados, ela é um olhar de probabilidade. E aí, o quanto isso já não foi sendo feito no decorrer do tempo, não talvez de forma tão acelerada como agora, mas isso já vem, o nosso papel como gestor, se tu for analisar, é o mesmo do que uma IA faz frente a um assunto. É pegar todo o teu know-how e olhar para aquilo e dizer, tá, mas pro teu funcionário que daqui a pouco tá passando por alguma dificuldade ou por alguma situação, problema, e dizer, mas tu já olhou para isso e tu já tentou fazer desse jeito e tu já observou, e se tu fizesse desse jeito? Nós estamos sendo uma inteligência frente àquilo. Não artificial, porque a gente não é máquina, mas é o trazer todo o conhecimento para aquilo. Então, se a gente utilizar de forma adequada e, ao mesmo tempo, como ferramenta e não para suprimir a nossa criatividade ou para nos substituir frente a alguns assuntos, eu acho que ela é super válida. Com certeza. Agora, se a gente usar como muleta, aí complicou. Já tira um pouco da nossa identidade. Onde é que eu me preocupei, tá? Outro dia eu tava numa roda, né? E aí a pessoa disse assim, nossa, tá muito legal, eu tô apaixonado pela IA e tal, eu tô fazendo um projeto do trabalho, eu tô fazendo um projeto disso, eu tô fazendo um projeto daquilo, e eu disse, que legal, né? Bacana, né? E ali eu fiquei escutando, até o ponto que ele disse o seguinte, eu tô me entendendo mais caiado do que a minha mulher. Aquilo me preocupou. Ou seja, sabe, não dá, né, cara? Ou seja, claro, a IA vai te dar todas as respostas, vai dizer sim pra tudo, de repente, e tal. Mas daí vem uma provocação, né? A pessoa que lida com pessoas o tempo inteiro, né? Vem uma provocação. O quanto tu não estar conseguindo se relacionar com as outras pessoas diz mais sobre ti do que sobre o outro. Também, né? Aí, claro, vem da nossa maturidade, do olhar para si, do reconhecer que a gente precisa estar em constante evolução e formação, né? E melhoria contínua, enfim. Mas é muito sobre esse aspecto, assim, das pessoas, por vezes, projetarem para o outro, e aí isso é uma realidade da atualidade, é projetar no outro aquilo que, às vezes, nem em mim eu trabalho. E aí eu projeto no outro algumas expectativas que eu tenho ou algumas faltas que eu tenho de mim mesmo, certo. Eu acabo projetando no outro. Exato. Né? Mas aí, não, é isso aí. Vamos lá, né? Agora eu quero ver, Julinho, qual é a minha memória de infância que ainda te faz sorrir? A memória de infância que me faz sorrir era os acantonamentos que a gente fazia lá em casa, quando a gente levava as crianças, né, então para dormirem um dia, enfim, né, fazer a noite do pijama, né, hoje a gente já não faz a noite do pijama com as crianças dormindo na escola, mas a gente faz o momento da noite, né, mas há uns anos atrás, quando eu era, né, da infância, enfim, a gente fazia, a gente chamava de acantonamento, né, mas as noites... Acantonamento. Legal. E aí a gente fazia lá em casa. Então eu dividia meu quarto com todo mundo, meus brinquedos com todo mundo, era lá em casa, era a escola inteira dormindo nos colchonetes, enfim, que lá massa. Em casa. E eu lembro muito isso porque, como filho único, sempre quis muito, né, ter irmãos, enfim. E esses momentos eram muito bacanas porque foi ali que eu fui aprendendo alguns princípios de quem tem irmãos no sentido de dividir o espaço, dividir a atenção, dividir os recursos, dividir, né, e ao mesmo tempo do construir colaborativo, esses são momentos muito ricos. E outro momento muito forte da minha infância eram os períodos de férias, onde eu brincava muito com o Igor, meu primo, que morava na frente ali de casa, onde a gente ia tirar leite da vaca junto com os meus avós, a gente ia colher uva no Parreiral, a gente ia andar de bicicleta, porque a gente sempre morou num lugar mais de sítio, assim,
Então, nossa, isso sempre me marcou muito, assim, esses momentos de férias onde a gente fazia essa construção, eu e ele, enfim, porque a gente tem meses de diferença, então sempre foi uma presença muito forte, assim, junto ali comigo. Que bom, cara, que bom, que São legal. momentos bem marcantes, Que assim. show. E o que é um algo pequeno, assim, que instantaneamente melhora teu dia? Olha, eu vou trazer um exemplo concreto de hoje, tá? Os pequenos projetos e as pequenas ações que mudam a vida das pessoas, o materializar bem isso, a mudança de vida dos outros ou ainda um abrir de horizontes das outras pessoas me move e me contagia muito. Hoje, antes de vir para cá, hoje de manhã, a prof de português, a Marlova, essa mesma que eu citei da redação, estava fazendo uma iniciativa de trocas de livros, enfim, entre os estudantes, porque, né, a gente fez uma movimentação de incentivo à leitura, etc. E ela construiu todo o projeto. E aí ela montou com um papelão, uma máquina onde o aluno botava um livro, selecionava se ele queria romance ou ficção, e aí ela entregava um outro, né? Então fez a troca de livros por meio disso. E eu tava da porta da minha sala olhando, né, de lado, ela atrás ali do papelão, fazendo essa troca, né, dos livros. Ela tava com um sorriso de orelha a orelha, passando da orelha, assim, e pulando de alegria. E aí ver aquilo, ver aquela transformação na educadora e ao mesmo tempo nos estudantes que reagiam frente ao livro que eles recebiam, tipo, nunca tinha parado para pensar em ler esse livro, ou olha que legal, esse livro eu queria ler, mas não tinha comprado ainda. Enfim, as reações deles e dela frente a esse projeto, eu até verbalizei para ela, eu disse, tu fez o meu dia incrível hoje, porque por meio disso poder gerar pequenas transformações. São questões pequenas. É um projeto, mas é um projeto que tu oportunizou acontecer. Não, mas é um projeto grande, é um projeto maravilhoso. Né? Então... Sabe que esse projeto aqui, que é o Turma do Rabisco, sabe por que ele aconteceu? Um dos principais motivos que ele caiu na minha mão, sabe por que foi? Eu vou te contar agora. Quando ele caiu na minha mão, eu disse, cara, a gente tá tão na corrida. Tem tanta coisa para fazer, como tu falou, tem tantos projetos. Às vezes parece ser tão pequeno e para ver como ele se tornou tão grande. Mas sabe por quê? A minha filha, Luísa, que tu sabe que eu amo de paixão, né? Minha primogênita, né? Chegou em mim e disse assim, toda animada. Tem um projeto, a professora, Fusca Literário. É muito massa. Ela veio do Rio de Janeiro e ela trouxe para cá. Pai, imagina que legal. Vamos pegar esse projeto do Fusca Literário dela lá, não sei o que, não sei o que. Começou a falar, ela estava animada. E aí eu disse, Luiz, como é que eu posso te ajudar? Diz como é que eu posso te ajudar, né? Mas eu tava com a cabeça, tipo, aqui, sabe? Uhum. Eu tava com a cabeça aqui, né? E aí eu disse, me diz como que eu posso te ajudar. É assim, ó. Ela veio de fora e ela tá no caminho. E daí, assim, ó, a ideia dela é que ela pega lá ela tinha um Fusca e ela ia tipo, como se fosse no Lar da Velhice, ou tal, e ela contava histórias. Eu disse, tá, beleza, tu quer que eu te consiga um Fuca? Um Fuca eu te consigo, beleza? Sim, pai, pode ser, tu consegue, não, um Fuca, né? Consigo um Fuca, mas daí precisa do dinheiro, precisa de Luiz, um Fuca e mais sei lá, uns R$1.000. Daí ela disse, não, tem que convencer a turma. Daí ela tentou falar com as colegas já não compraram a ideia. Sabe como é que é, né? Sim, não sim. é todo mundo que vai comprar a ideia. Daí eu... Foi onde, novamente, agradeço, né? Porque daí vocês entenderam, porque chegando nisso aqui, a gente, de uma certa forma, daí caiu nas mãos dela, né? E caiu nas mãos da Lili, porque qual era o intuito disso? Daí até parece que ela meio que viralizou, ficou meio famosa essa professora aí, né? Uhum. Ali e tal. Mas o objetivo era justamente nós fazer isso para levar para esses lugares aí, né? Porque o que acontece? Mas só chegou em mim isso aqui por causa da história da Luísa, dessa menina que eu nem sei o nome dela. Não me recordo o nome. Como é que Prof. Larissa. Prof. Larissa. Mas por quê? Porque ela queria fazer o quê? O que a gente gosta de fazer, o bem. É isso aí. É incrível, né? Era um projeto pequeno que virou um projeto quando gigante. Quando tem amor, transborda da gente e a gente vai contagiando. E quando tu vê um negócio que parece pequeno, toma uma proporção
gigantesca e impacta em todos, né, em todos os contextos, enfim. Então isso é muito legal, assim. Muito show, muito massa. E esses projetos de incentivo à leitura têm meu coração, porque eu adoro ler, né? Então, nossa. Aí. Não, e agora nós vamos fazer esse negócio acontecer aí, porque daí gera, como eu falei, uma verba, uma parte vai com certeza para o projeto, porque daí ele tem, a outra parte vai para as coisas, porque esse é o objetivo, as verbas sociais sempre são para isso, né? Para chegar para quem precisa. Para né? quem precisa. Para quem precisa, isso aí que é legal, ponta, né? Isso legal, que bom, né? Agora eu vou te perguntar, eu gostei dessa pergunta aqui que eu te fiz, que era sobre se você tivesse que se descrever, né? Mas agora eu quero, se você tivesse que me descrever em 3 palavras, quais seriam? O Edson. O Edson. O Edson, eu traria. A primeira palavra é energia. Né? Energia no sentido bem isso, de não tem lugar que tu passe, por exemplo, sem deixar a tua marca e sem contagiar e sem fazer o que é, né? Eu tava olhando até aqui o teu detalhe da mesa, né? O que é uma reação química ou se não é o mobilizar dos átomos, né? E é essa energia que promove isso. E talvez disso surgem tantas outras coisas novas. Então, a primeira palavra que eu usaria é energia, porque onde tu chega de fato bem isso, trazendo e contagiando dessa forma. A segunda coisa que para mim te descreve muito é... Trago muito porque eu também tenho isso, mas a questão das conexões e das pessoas. Uma coisa que tu tem, que eu admiro bastante, é esse trazer para perto e, ao mesmo tempo, reconhecer que tu não vai conseguir fazer tudo e que tu precisa de mãos, de braços, de apoio, de ajuda, e, ao mesmo tempo, que tu pode ser essas mãos, esses braços, essa ajuda para outros tantos projetos. Então, é bem isso, essa humildade de pedir ajuda e, ao mesmo tempo, de oferecer ajuda e de construir nesse coletivo. Isso para mim é fantástico, assim, porque é nessas conexões que as coisas vão, de fato, acontecendo e saindo do papel e movimentando diferentes pessoas para fazerem, né, o bem. E eu traria esse senso de família, bem isso, de valores, de essência, de fazer o bem, assim, né? Como um terceiro pilar que estruturaria, assim, o Edson, porque eu não consigo enxergar o Edson dissociado da Dani, da Luísa, da Milena e do Vicente. Eu não consigo te enxergar desvinculado dos teus valores e princípios, que foi o que nos aproximou, inclusive, né, das questões bem isso de fé, de fazer o bem, de movimento. Então, vejo essas 3 coisas, assim, como muito fortes, tuas, e que eu utilizaria muito para descrever, assim. Gratidão, nossa. Foi uma descrição que bateu muito comigo. Me enxerguei, assim, tava falando, eu tava realmente me enxergando. Muito obrigado. É quando a gente conhece, não adianta, a gente consegue entrar no detalhe, a gente sabe bem como a pessoa é, né? Exatamente, isso aí, que bom, cara, que bom. Qual é uma coisa, assim, que tu lembra que a gente fez, assim, que foi bem legal, assim? Olha, nós fizemos aquele projeto que eu comentei no início do emagrecimento, para mim, porque eu sou bariátrico, Sim. E uma questão que me movimentou muito a constantemente, frequentemente, refletir muito sobre as minhas questões de saúde foi aquele projeto. Na verdade, foi uma questão que eu entrei no projeto de metido, na verdade, né? Porque lembra que era uma questão tua e da minha mãe. E aí eu ouvi vocês falando, e aí tu viu que eu fiquei interessado e tu não quer entrar junto também? E eu, vamos lá, então bora, né? E eu lembro que naquela situação, num determinado momento, eu inclusive me senti um pouco desconfortável e pressionado por não estar conseguindo chegar nos meus objetivos, num determinado momento. E daí a minha mãe, inclusive, pegou e disse assim, Júlio, agora que tu entrou, tu tá dentro, a gente vai pesar tanto quanto, a gente vai cobrar o mesmo tanto, tem que se envolver. E a partir dali eu comecei, inclusive, foi ali que eu aumentei. Eu sempre dancei, né? Mas foi ali que eu aumentei a intensidade de aulas de dança, foi onde eu entrei pro vôlei, foi onde eu comecei a olhar para alguns novos hábitos de saúde. E eu tenho muito presente, assim, porque a gente colocou uma premiação, mas eu lembro muito nítido, assim,
de uma das vezes que a gente tava pesando e que os três tinham conseguido evoluir muito, assim, e nós três, tipo, se abraçando e comemorando, porque mais do que a premiação que a gente colocou lá no final, que eu não lembro exatamente o que era, mas foi justamente isso, esse desenvolvimento de uma consciência de saúde, assim. E Boa. para mim isso me marcou muito, né? Outro ponto que me marcou muito foi a gincana que a gente fez da escola, que aí a galera toda do grupo tava envolvida, enfim, e tu tava também junto. E aí, de novo, né, sempre com aquela energia, com aquela vontade. Eu lembro que tu deu muito apoio e respaldo na gincana, e daí eu peguei e disse, bah, olha só que legal, né? Tipo, o pessoal se envolve, se engaja. Então ali também foi outro momento bem, bem marcante, assim, Boa, boa. bem legal, assim. São Me dois... Me veio agora mesmo. Que legal, que show, cara, que bom. Aí, ó, que legal. Se tu pudesse participar de um reality show, Nossa. nossa, qual seria? Cara, sabe que quando... É que é um pouco delicado, né? Porque falar de reality é literalmente a pessoa na essência, né? Sabe que eu até brinquei uma vez com a minha mãe, eu disse pra ela assim, bah, acho que vamos me inscrever no Big Brother, Aí, ó. né? E aí a minha mãe pegou e disse, juro, tu não ia ficar... E ela falou na maior cara dura, assim, tu não ia vencer o Big Brother. Eu disse, por quê? Ela pegou e disse, porque tu teria muito desse perfil de questionar as pessoas, de... bem isso, de se posicionar em algumas situações, enfim, e a galera muitas vezes não tá preparada para isso. Ela disse, fora que o teu perfil talvez não geraria tanto interesse ou tanto ibope, enfim, nas pessoas. Eu fiquei me questionando sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu iria, por exemplo, sei lá, para um Big Brother da vida, ou enfim, muito por conta de... talvez tentar mostrar um outro lado das pessoas, porque hoje em dia tem viralizado, tem dado muita repercussão, principalmente ali no quando eu era adolescente eu assistia, agora eu não assisto mais, não acompanho, mas percebo que tem pautado muitas questões mais dos desentendimentos do que dessa colaboração, que é um pouco do que eu acredito. E eu tentaria, de alguma forma, na minha essência, no meu jeito de ser, mas trazer isso presente. Não sei se daria certo, não sei se daria errado, não sei como é que seria a coisa, mas eu acho que se fosse um reality que eu iria, seria esse, a nível de pessoa, né? E a nível de negócios, eu penso que não é bem um reality, mas um programa que eu iria, seria no Shark Tank, muito por essa análise de negócio, por esse olhar de estratégia, porque isso conecta muito. Não sei se tu sabia, mas enfim, eu sou juiz de projetos de inovação dentro de campeonatos de robótica, e eu tenho muito essa pegada de pegar o projeto da pessoa, olhar com a minha perspectiva e justamente provocar com perguntas. Boa. E se tu fosse por esse caminho? E se tu investisse aqui? E se tu mudasse essa questão? E tu parou para pensar sobre tal assunto? Eu gosto muito de trazer esses questionamentos e essas provocações. Show. E depois ver o projeto, tipo, alçando voos e dando resultado, sabe? Massa. Então, talvez seria um outro contexto que eu iria. Boa. Show. Boa. E se a gente pudesse, Júlio, embarcar hoje numa aventura maluca, para onde a gente iria? Socorro, não sei. Bah, pra onde a gente iria? Uma aventura maluca? Acho que talvez... Não sei, pensei agora. Talvez um mochilão bem aleatório por diferentes países, conhecendo diferentes culturas, porque eu vejo que é muito... E ao mesmo tempo impactando e mobilizando as diferentes pessoas frente aos seus objetivos, assim. Acho que seria isso, tipo, seria sei lá, viajei agora, mas... Bom, a viagem é maluca, né? Mas eu acho que seria muito isso, de passar por diferentes lugares, conhecendo diferentes pessoas e, ao mesmo tempo, levando um pouco dessas pessoas com a gente e, ao mesmo tempo, deixando um pouquinho de nós nesses lugares e, bem isso, questionando, instigando, provocando, e daqui a pouco dizendo, e por que tu não olhou para a cidade vizinha? E por que tu não conectou com fulano? Então, Boa. acho que seria um pouquinho desse contexto, assim, porque é muito da nossa essência, do nosso jeito de ser. Eu acho que seria uma viagem maluca, mas seria uma viagem muito do nosso perfil, assim, da nossa essência mesmo, assim. Aí, ó, muito show. E agora, essa aqui, ó, qual foi o pior conselho que tu já deu ou recebeu? Pior conselho, eu acho que
Bah, talvez não de uma forma, não querendo, né, no caso o pior, mas talvez tenha sido alguns conselhos para pessoas próximas, que eu ainda tenho próximas de mim até hoje, mas que as pessoas acabaram... eu acabei não estando 100% entregue no momento de dar a dica, e acabei, não digo que potencializando, mas fazendo a pessoa seguir um caminho que não era o adequado. Tudo bem, depois que eu dei o conselho, daí eu vi que a pessoa estava indo pro caminho errado, eu puxei de volta, né? Mas foi muito na linha de um novo negócio, enfim, de uma amiga minha. Eu achei o negócio muito legal, eu super compraria, mas eu disse pra ela, vai, faz, acontece, mas eu não tava, eu tava muito mais olhando pra mim do que pro Júlio gestor, ou com um olhar bem isso, que era o que ela tava buscando. Ela tava buscando entender, tipo, será que eu vou ou não pela minha experiência, pelo meu know-how? E eu, ao mesmo tempo, fui muito dei o empurrão de sim, sem levar em consideração os riscos, muito porque eu compraria como pessoa. Entendi. Mas não olhando todo, né? E não era um negócio tão rentável, enfim. Então, depois que... Hoje o negócio está sustentável, mas porque deu uma mudada, mas foi muito nessa linha. Eu disse, tipo, vai, eu dei um empurrão, tipo, vai, mas depois eu tive que ajustar um pouco o meu conselho no meio do caminho, porque senão a pessoa ia dar ruim assim ali na frente, sabe? Entendo. Mas olha que importante que tu falou. Hoje está sustentável, deu certo. Acredito que era uma pessoa nova, né? Porque como a gente está aqui no G20cast, né? O G20cast, a grande maioria da galera é empreendedora aí. Então, o que acontece? Cara, eu tenho certeza que se é para fazer, faz do jeito que dá. É uma das coisas que eu sempre digo. Faz do jeito que dá. Se é para errar, erra novo. Menor, então, isso. Né? Porque senão, o que acontece? Porque se tu não fizer, depois tu vai se arrepender. Porque quando a gente tava entregando aí as turmas do Rabisco, aí a gurizada tava vendendo e tal, todo mundo disse para todos eles falaram, empreendam. Vocês estão no caminho certo. Empreendam, vocês estão no caminho certo. Porque não tem erro. É difícil. Eu sei que empreender não é para todo mundo, tá? É verdade. Isso eu sei. Mas se começar com essa idade, com uma aula, por exemplo, de vendas, empreendedorismo e prosperidade, a chance de tudo dar certo é muito grande. Com certeza. É muito grande. Porque daí tu já tem uma base muito forte, entendeu? Ou, por exemplo, com uma escola que é uma escola diferenciada como a Caminho, que já te dá uma robótica, que já te dá umas inovações e tal. Sabe que a gente falava outro dia, entre algumas pessoas ali da equipe, muito isso, de o quanto esses projetos ou essas iniciativas que vão para além da sala de aula impactam fortemente no desenvolver dos nossos estudantes. Né? Tanto no aspecto de comunicação, no aspecto de posicionamento, na questão até mesmo de presença deles nos lugares que eles vão, eles não passam despercebidos, né? E eu acho que é muito dessa essência, de trabalhar com esse, de tirar da zona de conforto, de trabalhar com esse, de desenvolver essas habilidades fora da sala de aula, ao ponto de, bem isso, que eles se tornem pessoas diferentes depois no futuro. Assim, boa, né? Muito bom, muito bom. E sabe que duas frases que vieram muito em mente, primeiro, que eu ouvia muito na faculdade de um professor meu, que ele dizia assim, se tu começar perfeito, tu começou tarde. Né? Eu acho que é muito isso. Se a gente demora muito para começar com tudo redondinho, perfeito, né? Talvez alguém já fez lá na frente, já desbravou o mercado, daqui a pouco nem é mais mercado aquilo ali. É isso aí. E a segunda frase que me veio muito, que é uma frase que a gente tem como lema lá na Caminho, né, internamente, que é uma frase muito que a Mari usa também, minha mãe, ela diz assim, a única constante é a mudança. Então é essa melhoria contínua, é esse ajustando a rota, né, no decorrer da própria caminhada. Assim. Inclusive, já que ele falou na Mari, que eu adoro muito de paixão e de coração, com todo respeito ao meu querido Jair, já fica o convite, hein? Mari tá convidada para vir pro G20cast. Aí tu alinha depois com ela, conforme a agenda. Perfeito. E tal, para ela vir aí. Vai ser um prazer enorme receber
E vai dar bom esse Nossa, G20cast. que bagagem, hein? Meu Deus, se eu dar, venho com uma bagagem, imagina ela, nossa. Mas vai dar fortes emoções nesse Fortes. G20cast aí. Fortes emoções. Que bom. Imagina, junta uma potência de energia. Tu e ela, que é extremamente enérgica, e aqui, ó, meu Deus. Vai dar bom, vai dar legal. Cara, e Julinho, se tu pudesse inventar um feriado, qual seria e como as pessoas celebrariam? Olha aí, ó. Que daqui a pouco tu pode inventar esse feriado um dia, hein? Nossa, um feriado. É. E amanhã tu pode, é feriado, hein? inclusive, tu né? Pode, hein? Feriado. Olha, eu acredito que... eu penso que é muito ligado à minha área, né? Não tem como eu sair disso, mas enfim. O dia da educação, o dia da escola, eu penso que seria um feriado interessante. Não sei se a gente não faria aula, mas eu penso que seria, de repente, uma data, né? Um momento... Existe a data, mas hoje ela não é muito celebrada. E eu penso que viria muito para trazer dois pilares, assim, que eu vejo, né, muito como essência, que uma é a questão da valorização da busca do conhecimento. A escola, atualmente, né, ela passou daquele espaço detentor do conhecimento, onde tu ia, de fato, para aprender o conceito, porque hoje tudo é muito mais acessível pela internet, enfim, mas lá tu vai aprender, bem isso, habilidades, tu vai aprender como tu busca, até... de que formas tu chega até esse conhecimento ou até esse conteúdo. Então, eu vejo uma questão muito de valorizar isso e a questão também da educação no sentido das pessoas que fazem educação. Okay. Né? Hoje eu vejo que está muito no colo do professor, no colo da escola, mas eu penso, e até ficou uma provocação para quem está nos ouvindo, essa análise de que todos nós somos educadores. Né? A escola, na essência, muitos anos atrás, na verdade, ela vinha daquele contexto do bairro, da vila, da comunidade, que buscava um espaço de formação dos futuros, do futuro daquela aldeia ou daquele contexto. E aí eu vejo muito presente que hoje a escola já não tem muito essa essência, infelizmente, de um olhar mais amplo do que só aqueles que estão dentro do espaço físico da escola. Então eu acho que as pessoas comemorariam muito isso, celebrando bem isso, as conquistas, o desenvolvimento das pessoas e celebrando muito esse conhecimento, mas esse conhecimento de habilidades, de atitudes, não necessariamente conhecimento técnico, né? Entendi. Então, acho que seria muito nessa linha. Eu já imagino, tipo, um feriado numa vibe assim, como é nos Estados Unidos, a comemoração do Super Bowl, que reúne toda a galera, cada um traz um prato diferente, e aí a gente integra, porque a gente, de fato, vai estabelecendo conexões e vai construindo, então, muito nesse viés bem colaborativo, assim, nessa celebração mais do conteúdo, do conceito, né? Então, sei lá, uma troca de livros. Eu já fiz uma mistura de diferentes contextos de celebração, mas integrando a gente fez um troca de livros. Uma coisa nesse sentido. Troca de livros assim. no G20, foi bem legal. Era para ser um amigo secreto, mas daí tu tava não? Não tava, nesse eu não tava. Era para ser um amigo secreto, mas daí no fim o tempo excedeu, daí a gente disse, não, vamos trocar os livros, troca os livros aí, tá? Foi bem bacana. Foi bem bacana. Eu vejo nesse sentido de estabelecer essa rede e ao mesmo tempo ir trocando essas informações e celebrando mesmo essa aprendizagem contínua, assim. Aí, ó. Olha aí, ó. Que show, que show. Você acredita, Júlio, que as pessoas podem realmente mudar? E agora? Eu acredito muito nas pessoas e que elas podem mudar. Claro que não é uma mudança da água pro vinho do dia pra noite, né? Mas eu penso muito isso. As situações que a gente vai vivendo vão nos moldando. E aí eu retomo, né, a questão ali da analogia que eu fiz com relação ao rio. Eu penso que se a gente muda drasticamente, algo de errado não está certo, né? Sim. Mas eu acredito muito nessa mudança das pessoas. Nessa mudança num aspecto bem de evolução. E eu penso e acredito muito que tudo parte bem isso, de um momento de vida, de o ambiente que tu está inserido, do que te provocou a estabelecer aquela mudança. Então, eu parto muito desse contexto. Acho que as pessoas, sim,
são muito possíveis de serem, de mudarem e de crescerem, Uhum. mas eu acredito muito nisso, num mudar para melhor, num aspecto bem evolutivo de autoconhecimento, de autoconsciência, e aí a partir disso talvez novas posturas, novos posicionamentos, uma nova forma de se vestir, uma nova... Enfim, acho que é possível e é muito válido e necessário essa mudança e essa constância na Certo. evolução. Uhum. Bom, senão eu não acreditaria na educação, né? Com certeza, com certeza. Qual que foi um desafio pessoal que tu enfrentou e que te tornou mais forte? Eu vejo que o momento presente revela muito disso, né? O momento presente, porque eu atualmente estou, então, assumindo de fato, né, a direção geral da Caminho e é um baita de um desafio. Um desafio pela questão da transição de gestão, pela questão de um legado vindo de família, pela questão de uma mudança cultural que precisa acontecer também internamente dentro da escola e que automaticamente acontece numa troca de gestão. Ao mesmo tempo, numa análise e uma autoanálise e um autoconhecimento muito forte para que eu possa, de fato, fazer isso sem interferir também na saúde do negócio. Ok. Então, eu vejo que a cada dia eu venho me superando e me reorganizando frente a isso, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que eu precisava dessa construção toda de anos ao lado dos meus pais para conseguir estar onde eu estou hoje. Então, um momento de superação e que foi muito marcante foi quando eu tinha a expectativa de, alguns anos atrás, logo que eu tinha me formado, de já assumir um cargo de gestão, tipo, grandioso dentro da escola, e a minha mãe pegou e olhou para mim e disse, com mérito tu vai conseguir. Boa. E aí, a partir disso, eu comecei a entender, tá, o que eu preciso desenvolver em mim, quem eu preciso, de fato, me tornar para, a partir disso. Uhum. E aí eu fui abrindo muito a perspectiva de que eu estava querendo viver tantas coisas e, ao mesmo tempo, eu não estava entendendo que eu precisava dedicar tempo e precisava mergulhar de cabeça dentro do cenário da escola e dentro do cenário do negócio da família como um todo. Então, eu digo que o momento presente é uma materialização, mas uma constância ainda desse desafio, assim. Ela te forjou ali. Ela te forjou ali. Sabe que esse papo aí eu tive recente, sabe quando o Alexandre ele teve, né? Aham. Aí eu acabei descobrindo uma coisa, né? Que o pai dele disse assim, ó, tu vai... Obrigado. Imagina. Tu vai para fora do país agora. Fazer um intercâmbio. E aí, daqui tipo 2 anos tu vai voltar. E aí ele chegou lá e ele disse, pai, eu quero voltar. Foi assim o negócio. E aí o pai disse, tu vai ficar aí. Passou os 2 anos, voltou e daí ele disse, agora tu assume cadeira. Porque daí ele estava pronto, né? Ou seja, tu estuda fora do país. Porque a gente sabe que, querendo ou não, o nosso Brasil é muito bom, ele é muito rico. Sim. Em muitas coisas, mas não adianta. A velocidade lá fora Tu sabe é que outra, né? em algum momento, enfim, eu comentei com os meus pais sobre querer ir morar fora do país e, enfim, né? E aí a minha mãe sempre foi muito convicta em relação a isso. Ela sempre dizia assim, tu pode ir para fora do país, buscar conhecimento, se desenvolver, enfim, mas para trazer para cá. Uhum. Porque, né, é muito disso. Sim, eu vislumbro e daqui a pouco, inclusive, pinto uma realidade maravilhosa, excelente lá fora, né, do país e não olho para a realidade da onde eu vim, né, e desse propósito de bem isso, que é um pouco do que move o G20, de transformar a sociedade no meu entorno. Né? Isso aí. Então, a minha mãe sempre foi muito convicta, assim, ela disse, olha, tu quer ir para fora? Pode ir para fora. E daí eu fiz, inclusive, um pequeno intercâmbio, algo bem enxuto e curto, mas fui para fora e depois voltei e aí, né, trouxe um pouco dos conhecimentos de lá para cá. E não é à toa que nessa constância a gente vai muito buscar referências e informações
sobre o cenário da educação, ou ao mesmo tempo sobre gestão, fora. Então, as nossas referências, por exemplo, como caminho, nunca foram, sim, como as outras escolas de Caxias fazem. Não. Como as outras escolas de São Paulo, eu fui para Israel, por exemplo, conhecer realidades de educação lá. Minha mãe foi para a Argentina e para o Chile conhecer realidades de educação lá. Nas nossas viagens internacionais como família, mesmo que a lazer, a gente sempre buscou entender um pouco do cenário educacional dos outros lugares. Unir o útil ao agradável. É isso, é tu buscar referências e trazer aquilo que pode potencializar aonde tu tá. É que o empreendedor que ama o que faz, que é o que a gente estava falando antes, ele sempre vai unir o útil ao agradável. Ele pode estar onde ele está aqui, ele está ali olhando a ampulheta, ele vai, opa, isso aqui pode de repente estar lá no lugar do ambiente tal. Mas isso é, como eu falei, pro lado bom. Opa, tem os quadros aqui, de repente eu posso pensar para isso aqui. Eu estou viajando em Portugal, opa, de repente isso aqui eu posso botar, o cardápio aqui eu posso estar usando no lugar tal. Isso é a vida do empreendedor. Não é que a gente, mas tu não desliga. Não é bem assim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma materialização disso é, ali no prédio da Caminho a gente tem aquela figura emblemática que é o boneco segurando o mundo, né? Que tem colado em adesivo na torre. E tá metade do boneco para um lado e metade para o outro, dando muito essa questão de perspectiva. Isso veio da nossa primeira viagem internacional, que a gente foi para os Estados Unidos, a gente foi na Disney, e aí no hotel que a gente estava, num determinado lugar do hotel, tinha os personagens, e eles estavam nessa questão de perspectiva. E aí ali a mãe disse, olha, a gente tem que levar algo assim lá para a escola, isso em 2010, Edson, pra gente ter uma noção. E aí, a partir disso, a gente veio e a gente falou com um amigo nosso, que era designer, e aí ele disse, então bota assim, faz um boneco segurando o mundo, porque o slogan da escola é viva esse mundo, faça acontecer, e daí traz muito, tipo, a mão no mundo, e ao mesmo tempo o mundo sob bem essa possibilidade de domínio, de acesso, né, dos estudantes, e daí foi onde surgiu o boneco com o mundo, que é algo que a gente usa até hoje, né, porque é muito da essência do DNA, e que tá lá no prédio até hoje, né, mas é muito isso, tu não tira, e a gente fala muito isso no contexto da educação, e daqui a pouco no nosso contexto é mais presente ainda do que em outras realidades, mas o professor, e tu deve ver isso com a Milena, com o Vicente, com a Luísa, o professor, ele não deixa de ser professor em lugar nenhum. Não. Então, se os teus filhos encontrarem um professor no shopping, eles vão chamar de prof, vão olhar as atitudes daquela pessoa como um exemplo, assim como eles olham as atitudes de sala. Certeza. Eles vão encontrar o professor, sei lá, na feira, né? Vão ver ele como professor. Então, a gente não tira o crachá, diferente de outras realidades de negócio, a gente não tira o crachá. E o empreendedor também não tira o crachá de empreendedor, de dono da empresa ou de líder em momento algum. Muito bom, né? Muito bom. Defina para mim nosso caso, te digo, não tenho dúvida nenhuma de dizer felicidade. Olha, bem isso, é a felicidade, né? Por quê? Porque é muito dessa fé num contexto bem de esperança, de algo que te move a algum objetivo para que no fim, né, tu de fato tenha a felicidade plena, mas que no caminho tu vá conquistando ela. Então, para mim é muito dessa essência e aí retomo muito aquilo da realização pessoal e profissional dentro do meu contexto de trabalho, mas tudo que eu me envolvo, seja remunerado ou voluntário, enfim, tem conexão com os meus valores, né? Boa. E os meus valores partem dessa fé trazida pelos meus pais e pela minha vivência desde sempre, né, de família. E aí eu faço um contraponto aqui, Edson, porque muitas vezes as pessoas se enraizam na sua questão e materializam a questão de fé na sua questão de religião, né? A Caminho é uma escola laica, embora eu tenha os meus valores, embora a minha família tenha os valores e princípios, mas a Caminho ela é uma escola laica, porque eu entendo que os teus valores podem estar alinhados ao meu, independente de crença. Correto. E a gente pode conviver em harmonia e a gente pode construir uma sinergia independentemente de crença. Porque aquilo que te move pode me mover também. Talvez tu materialize de uma forma e eu materialize de outra.
Mas os nossos valores e o nosso propósito, a nossa essência é a mesma. E não tem por que a gente criar inimizades e barreiras em detrimento disso. Com certeza. Então, eu vejo muito isso. É muito dessa vivência de fé, dessa questão de algo também superior que nos move, nos sustenta e nos direciona constantemente, diariamente. Nos momentos em que eu me vejo super atarefado ou, ao mesmo tempo, sem enxergar naquele momento uma saída ou uma alternativa de resolução de algum problema, a minha grande força é a oração, a minha grande força é, sim, a minha vivência de fé, que para mim é católica, pode ser outra para outra pessoa, mas é muito isso, é dessa vivência, dessa entrega e desse acreditar, né, de que eu vou dar os passos e de que o chão vai ser colocado e o caminho vai ser construído. Boa. E que se na minha cabeça eu tenho segurança para dar esses passos, é porque eu também estou ajudando a construir esse caminho. Muito bom, cara. E sabe que eu acredito muito que fazer o bem sem olhar aqui. Aham. O grande jogo, ele tá aí, entendeu? Quando as pessoas, acho que de um modo geral, entenderem isso diferente de religião, elas entenderem que o jogo tá no bem, de fazer o bem sem olhar a quem, muita coisa boa vai mudar, entendeu? Muita coisa boa vai mudar, mas é isso aí, né? Qual hábito ou rotina que o Júlio teve e deu uma mudança de grande impacto na tua vida? Olha, a questão de não abrir mão de ter momentos na minha rotina focados para mim. Em que sentido? Num determinado momento foi a academia, agora mais presente tá a dança e o vôlei, mas é de ter os meus momentos para mim também, para que eu possa me reenergizar, e olhar para mim ao mesmo tempo. Eu brinco que a dança e o vôlei para mim é onde eu desconecto a minha cabeça de todos os contextos de trabalho, de problemas e preocupações e vivo o momento. Terapia. É literalmente a minha terapia, né? Mas então de não abrir mão de ter esses momentos para mim, né? E ao mesmo tempo, um outro hábito muito, muito forte é de incluir e de ter sempre a minha rotina ou a minha organização de vivência de fé, de vivência da minha religião. Então, de sim frequentar a missa, de sim ter a vivência dentro do movimento de Emaús, enfim, de não abrir espaço para que isso se torne uma segunda prioridade. Entendo. Né? Porque se eu estiver bem, eu vou dar um direcionamento bom para minha equipe, que também vai se sentir segura, vai se sentir confiante, vai se sentir respaldada e vai fazer isso sucessivamente, né? Então eu vejo muito isso. Se eu tô bem, o restante da equipe e a escola como um todo tá bem. Assim. Que ali é a tua primeira casa, né? Se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar disso? É isso aí, né? Ali é a primeira casa. E sabe que uma coisa que eu aprendi o grupo G4 foi isso, cara. Tudo é agenda, velho. Tudo é agenda, cara. Tudo é agenda. E aí quando eu digo pra turma o seguinte, ó. Tudo é agenda. Se tu colocar na agenda, funciona. Só que se tu não coloca na agenda... E tu sabe que eu tenho muito isso, assim, de eu preciso assumir o compromisso com alguém. Porque daí eu, de fato, cumpro, né? Então, por exemplo, ir na academia sozinho, talvez eu não fosse. Mas, tendo compromisso com uma pessoa, aí eu vou. Aí vai. Por quê? Porque se eu não for, eu vou deixar outra pessoa na mão. Claro. Eu vou não vou estar honrando o compromisso que eu fiz com aquela pessoa. Isso aí. Né? Então, eu fui muito mais, sempre fui muito mais dos hábitos de saúde coletivos, dos hábitos de fé coletivos. Por quê? Porque daí, a partir disso, eu assumo um compromisso, não só comigo, mas com os outros também. Boa. Né? E aí, a partir disso, a gente vai construindo e vai tornando hábito. Né? Tu já cometeu algum grande erro no trabalho e o que aprendeu com isso?
Um grande erro no trabalho. É. Olha, talvez o meu maior erro seja, e tenha sido, enfim, algumas impulsividades em alguns momentos, no sentido de, bem isso, de em alguma determinada situação. Eu vou trazer bem materializado, né? Eu trabalhava na escola, ainda lá mais no início, né? E a minha prima também trabalhava. E a gente, teoricamente, meio que disputava, vamos por assim, espaço para ver quem tomava mais iniciativas ou fazia melhor, ou enfim, né? E num determinado momento eu peguei, desculpa o termo da palavra, mas joguei a merda no ventilador, né? E aí foi muito importante para, inclusive, me abrir espaço para as conversas difíceis, vamos por assim, né? Com maturidade. Uhum. Então foi ali que a gente pegou e, tipo, tanto que a gente não se dava tão bem como primos, e a partir daquela situação a gente começou a lidar, inclusive, como primos muito melhor. Ok. Né? Então, me impactou não só na questão de trabalho, mas também na questão de... E aquela situação foi uma situação muito pequena. Tipo, hoje pequena, mas na época para mim era gigantesca, né? Era a lista, por exemplo, de ramais da escola, e aí eu fiz, imprimi para colocar em todas as salas, e ela fez também, e daí ela tirou a minha e botou a dela, e aí eu tirei a dela, botei a minha. Tipo, coisa imatura, entendeu? Mas foi ali que eu justamente, primeiro, caí na real numa questão de maturidade, porque na situação, inclusive na conversa com ela, eu me vali do meu vínculo com a minha mãe e com meu pai, que eram donos da empresa, para poder meio que impor a minha vontade, né? Uhum. E aí ali, depois eu levei uma lição de moral e foi toda uma construção coletiva ali junto com a minha mãe, porque a minha mãe, ela é minha prima, mas ao mesmo tempo ela é afilhada da minha mãe e do meu pai. Então também tem um carinho muito grande, né? E aí ali, então a gente, tipo, alinhou algumas coisas e a minha mãe me trouxe muito para mim algumas provocações e questionamentos, e aí ali a gente, inclusive, começou a se dar melhor como primos, né? E a gente deu uma virada ali no contexto profissional. Daí ela saiu da escola, depois ela voltou, e aí voltou com outra maturidade, ela voltou, inclusive, sendo um braço direito muito forte meu. Então, foi muito dessa construção, assim, sabe? Mas que hoje eu olho para trás e digo, bah, talvez foi uma cagada meio forte, assim, né? Porque, querendo ou não, poxa, me vali também das relações pessoais ali, né? Entendi. Mas hoje me traz uma maturidade muito grande, assim, para quem eu sou hoje, né? Bacana, legal. Isso é legal, essa pergunta aqui. Ó. Qual é uma tendência futura no ramo da educação que tu acredita? Eu acredito muito numa educação muito mais focada na formação de pessoas do que na questão conteúdo. Eu vejo hoje ainda um foco muito grande na questão de conteúdo, no sentido de o papel do professor ser muito visto como tem que ensinar o porquê das coisas, e eu vejo uma educação muito mais focada no desenvolvimento de habilidades, de competências e de atitudes que preparem a pessoa para ser um ser humano melhor, enfim, no futuro. Então eu vejo uma educação que vai que já vem gradativamente mudando um pouco o foco para isso e vem trazendo um pouco dos aspectos socioemocionais, das questões bem humanas também pautadas frente a isso, né? Uma das questões que materializa bastante isso é a questão, por exemplo, da inclusão de projeto de vida dentro do ensino médio, para o estudante poder olhar para si e a interferência dele no todo, enfim. Mas eu vejo muito isso, assim, uma educação que vai cada vez mais direcionar para a formação de pessoas, porque a partir disso a gente consegue. A informação a gente está cada vez com ela mais acessível, né? Então é bem dessa formação de pessoas, porque infelizmente pai e mãe hoje têm se envolvido cada vez mais nas suas dinâmicas de trabalho e tem caído muito para a escola a responsabilidade também de educar. Ok. Então eu vejo muito que é uma tendência muito forte de ser trazido para dentro da educação essa formação de princípios, de valores, de uma formação de caráter, de ser humano cada vez mais forte e mais consistente, assim. Boa, boa. Tu acredita em destino ou é nós que criamos o nosso próprio destino? Olha, eu penso que
O futuro é muito moldável, né? Eu abri a minha fala aqui dizendo justamente isso, né? Que eu gostaria muito mais de viajar para o futuro do que para o passado, porque eu entendo muito isso. Eu acho que o destino não é um acaso, não, a gente não pode dizer assim, né? O destino que resolva e tudo já está escrito e desenhado, porque eu penso que o que eu decido fazer hoje constrói ou modifica, né, o futuro e o destino. É muito. Nessas questões, em algumas questões, eu sou muito racional, né? Se tu colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Tu vai levar um choque. Então, tu sabe que se tu tomar a decisão de botar o dedo ali, o destino, ou a consequência, ou o futuro é o choque. Então, eu entendo muito isso, que as nossas ações do presente moldam o nosso futuro. Então, nós somos coparticipantes e colaboradores dessa construção do futuro e do destino. Então, se eu almejo chegar lá, eu preciso entender que os meus passos precisam me aproximar daquilo, claro, e não divergir disso, né? Boa, boa. Que impacto o Júlio quer causar nas pessoas que caminham com ele? Olha, eu quero muito que as pessoas ao meu redor tenham muito esse propósito de, bem, isso, de transformar o mundo, por mais que pareça algo muito ambicioso e muito grandioso, assim, mas eu tenho muito esse viés de que as pessoas ao meu redor se contagiem com esse mesmo propósito de transformar o mundo por meio das pessoas. É só com as pessoas que a gente vai conseguir fazer, né? Então, eu gostaria muito de cada vez mais impactar as pessoas a terem essa visão. Bem isso, de transbordar de dentro essa vontade de querer transformar e de querer fazer o bem e de querer levar cada vez mais as pessoas para patamares melhores, enfim. Então, boa, gostaria muito desse impacto, assim. Muito bom, parabéns, é isso aí. Como é que tu reconhece que Deus está te guiando? Tu sabe que quanto mais próximo a gente tá dele, mais sensível aos sinais a gente fica, né? Sinais não necessariamente materializados, mas às vezes no momento que a gente menos espera, a gente recebe as respostas daquilo que a gente se questiona, né? E uma coisa que eu aprendi muito forte é que não dá pra gente querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Se a gente de fato tem fé e a gente entrega nas mãos dele e confia que de fato ele também é parte da nossa vida, a partir disso a gente vai se tornando sensível a perceber esses sinais, né? Então, isso não quer dizer que a gente vai acertar sempre, isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, isso não quer dizer que a gente não vai ser humano, né? Mas eu tenho muito essa percepção quando, de fato, e aí eu não vou ter como fugir dessa referência, mas assim como os discípulos em Emaús sentiram o coração arder, quando eu sinto bem isso, o coração arder, ou uma conexão muito forte com as minhas perguntas, ou com os meus questionamentos, ou com a minha vivência, é que eu percebo que, de fato, ele tá comigo e ele nunca deixou de estar, né? Boa. Então, é nesses momentos, assim, mas a gente tem que estar muito aberto e sensível a esses sinais, assim. Com certeza, né? Sabe que quando tu fala de Emaús, né, eu lembro que eu fui lá também, eu lembro até, tua mãe foi a Dinda também e tal, né? Quando tu tem o encontro com o Espírito Santo, a pegada é forte, né? A pegada é forte, né? É outro universo, como dizem, né? Todo mundo tem que ter, né? Que daí é bacana, né? É legal, né? Qual é um valor que tu nunca está disposto a negociar? Justiça. Justiça em toda a sua amplitude, assim. Porque a justiça para mim, é muito dessa essência de tem que ser bom para todos, tem que ser benéfico para todos e tem que nos levar a um patamar melhor. Não dá pra gente aceitar que um relacionamento vá daqui a pouco, sei lá, nos puxar para trás ou vai nos prejudicar, que uma relação de trabalho vai nos prejudicar ou ainda vai, de repente, fazer o nosso negócio, ao invés de prosperar, regredir. Então, a gente não pode aceitar e a gente precisa se posicionar muito forte com relação a isso. Então, eu não abro mão, assim, daquilo que é certo para mim, o que é certo para os outros, o que é certo para todo mundo, assim. Boa, muito bom, cara, muito bom. Como é que o Júlio quer que a família dele lembre dele quando ele estiver com
60 anos. Olha, acho não, tenho certeza que a minha expectativa é que lembrem de mim como alguém que, aonde esteve, buscou agregar, buscou construir, buscou bem isso, aproximar, trazer para perto, e ao mesmo tempo alguém que nunca deixou de acreditar nas pessoas. Porque a educação traz muito essa essência, traz muito esse pilar, mas eu sou muito das pessoas e muito isso. Talvez eu quero que as pessoas lembrem assim, quando talvez ninguém mais acreditava em mim, o Júlio foi lá, me deu um apoio, me deu um incentivo, me pegou pela mão e me ajudou. Aí hoje eu sou o que eu sou, ou estou onde eu estou, porque talvez lá ele não deixou de acreditar em mim. Boa. Interessante. O que tu faria com mais coragem se tu não tivesse medo? Eita. Penso que talvez, em algumas situações, eu me posicionaria ainda mais convicto de algumas coisas. Ou ainda, melhor, não teria tanto receio de deixar de falar as coisas para as pessoas, preocupado em como elas vão receber aquilo, ou se aquilo vai daqui a pouco impactar negativamente, ou vai frustrar, ou vai, enfim. Às vezes eu tenho um pouco desse receio de chegar e falar para as pessoas algumas coisas, porque eu levo muito em consideração o como a pessoa vai receber aquilo. Se de fato é o momento para trazer ou não, e às vezes eu perco um pouco o time disso. Entendi. Ou eu perco um pouco o tom de voz que a situação ou o momento precisa. Então, talvez isso, se eu tivesse um pouquinho menos de medo de como isso chegaria no outro, talvez eu conseguiria impactar ainda mais. Né? Entendi. Agradecer hoje, 3 pequenas coisas, quais são? A primeira delas não é tão pequena, mas passa batido para várias pessoas, é a vida, o dom da vida. Agradecer todas as oportunidades, sejam elas a nível de recursos econômicos, enfim, mas as oportunidades até de vivência que eu tive, e acima de tudo agradecer as pessoas que eu tenho ao meu redor, que às vezes não estão fisicamente ao meu redor, mas que a nível de entrega, a nível de conexão, a nível de bem isso, de querer bem, estão ao meu redor. Então, agradecer, né, e eu trago isso muito materializado na figura dos meus avós, assim, porque constantemente eles dizem: fazia tempo que a gente não se via, mas a gente estava junto contigo porque a gente estava rezando por ti. Boa. Né? O meu falecido vô, pai da minha mãe, dizia muito isso: rezei por ti. Né? Então, é esse querer bem, é esse estar comigo mesmo não estando fisicamente. O que tu trouxe agora é muito importante, porque recentemente eu fui numa palestra, né? E o palestrante, que ele é bilionário, tá? Ele disse uma coisa: gente, eu não rezo por mim, eu só rezo pelos outros. E além disso, eu não peço a Deus nada para mim, eu só peço pelos outros. E aí eu lembrei, né, cara, que é raríssimo, assim, eu pedir alguma coisa para mim, entendeu? Para Deus, no caso. Eu não peço, eu só peço assim, eu vou lá, eu peço alguma coisa para minha mãe, ou eu peço para um amigo, ou eu peço para outro amigo. Isso é legal, né? Porque a gente porque isso vem também ali do nosso movimento ali que a gente, né? Tu tá mais ativo, hoje não tô tão ativo. Quando eu lembro que a gente fazia aquelas cartinhas, né? E tal, e daí tinha, tu tem que fazer as orações e tal, isso e aquilo, para os outros. As alavancas, né? E tal, para os outros. Então, desde aquela época, isso já faz 20 anos que eu fiz, sei lá, 20 e poucos anos que eu fiz, eu nem lembro, foi 156, eu lembro o número, foi 156. Hoje deve ser mais de 200, né? Agora vai ter o 219 e 220. Então, faz tempo, né? Faz tempo. Então, o que acontece? Para ver como é importante, porque às vezes as pessoas rezam pedindo. A gente e olham só para si, né? E não para os outros. Isso aí. E a gente tem que orar agradecendo e não só agradecendo, pedindo para os outros, porque tem pessoas que a gente vê realmente que precisam bastante.
É que isso. precisam bastante. E daí tu remete a isso, tu vê, por exemplo, eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe viva, graças a Deus e tal, tudo mais, mas todo dia ela fala, eu tô rezando por vocês, eu tô orando por vocês e tal, isso e aquilo, né? Então, E tu não se sente sozinho, mesmo nos momentos que talvez bata uma solidão, vamos por assim, tipo, porque a liderança, ela é um cargo solitário. uhum, Porque tu tá ali, tu tem que lidar com as situações e com os problemas, enfim. Mas mesmo nesses momentos, saber que os teus ou as pessoas ao teu redor estão bem isso, rezando por ti, estão uhum, querendo o teu bem, estão bem isso, intercedendo por ti, estão conectadas contigo de alguma forma maior do que fisicamente, uhum. isso te traz também uma segurança de dar os teus passos frente ao problema ou à situação que tu vem vivendo, enfim, né? E até fazer as tuas decisões e escolhas de forma mais assertiva, assim. Uhum. Então isso eu acho fantástico, assim. Exatamente, exatamente. Quando é que foi a última vez que o Júlio riu até a barriga doer? Olha, a última vez que eu ri até a barriga doer foi num momento em família. Foi num momento em família, né? Uma das últimas vezes que, como meus pais estão agora mais em Torres do que aqui em Caxias, né? Então foi na Páscoa ali que a gente foi para lá e a gente, bem isso, viveu assim em família e a partir disso, nossa, assim, uma situação bem de vivência, bem de estarmos juntos. A gente, nossa, foi bem legal, assim, foi bem bacana o final de semana inteiro, né? A vivência como um todo, mas lembrando de histórias e de vivências que a gente teve na vida, num determinado momento, lembrei de fatos engraçados, assim, e daí a gente começou a entrar num looping, assim, de fatos engraçados, e daí a gente, nossa, aquele dia a gente riu muito, assim, eu, minha mãe e meu pai, foi um momento muito nosso, só nós três, assim, isso foi bem, bem legal, assim, Ah, que bom, cara, que bem bom, bacana, que legal. Isso é abençoado e maravilhoso, né? Que show, que show. bem bom. Agora eu quero saber do G20. Júlio, eu sei que tem uma agenda, né? Naturalmente conturbada, às vezes corrida, às vezes Agitado? abençoada, às vezes agitada, né? Mas o Júlio já foi em algumas edições do G20, né? Já. Inclusive foi agora recente na última ali, eu acho que na penúltima, não me lembro. Acho que foi Acho na que na última. penúltima Na confraria eu penúltima fui. ali do Alexandre, do Felipe, né? Isso E aí. tal, ali, né? Então eu quero saber o que você acha do G20, qual foi a edição que tu mais gostou e tal, dessas que tu foi. É isso aí, eu quero saber o que tu tá achando do G20 aí, do movimento. Eu vejo o G20 como essencial, né? É essencial para, bem isso, não só para o crescimento de quem está dentro do ecossistema, enfim, do clube como um todo, mas ao mesmo tempo é essencial para o desenvolvimento do todo, da cidade, né? Eu acredito muito nesse associativismo, nesse crescimento coletivo, né? Nesse apoio mútuo. E vejo o G20 muito com esse propósito, com esse viés e cumprindo muito bem o seu papel. Uhum. E das edições que eu participei, trago essa última com o Alexandre e com o Felipe por dois vieses, né? O primeiro deles, pela figura do Alexandre, porque abriu uma perspectiva bem isso, de negócio muito bacana, muito importante, inclusive vários insights, e eu até em tempo real eu fui mandando, né, no nosso grupo da família ali, enfim, muito nesse viés de estruturação de governança corporativa, de estruturar muito bem essa visão de rede, porque a escola está crescendo, a rede está crescendo como um todo, então muito desse viés, assim, de negócio, e por ser uma empresa familiar também, Uhum. né, então, querendo ou não, fica esse paralelo muito próximo, assim, e isso foi bem bacana, então, esse primeiro ponto. E o segundo ponto que me chamou muita atenção dessa última edição que eu fui, foi ali na fala do Felipe sobre microecossistemas, né? Sobre esse olhar, porque antes eu enxergava a caminho como sim, a gente está com as unidades de franquia, a gente está estruturando, mas eu não enxergava como um microecossistema, né? Então, também nessa visão, e aí o ponto que eu trago não foi nem tanto num viés de negócio, mas foi num viés pessoal. Do quanto, porque ele trouxe muito sobre a questão do ecossistema na visão do sistema solar, e ele comentou sobre a questão do orbitar e do Uhum. estar ao redor, enfim. E aí eu trouxe muito, para mim, pessoa, o paralelo de que
no sistema solar, se não existisse o Sol, se não existisse o planeta X, Y, Z, daqui a pouco os outros também não coexistiriam. Correto. E aí eu trouxe muito a questão da importância do meu papel ali dentro desse ecossistema da Caminho, e aí numa visão muito pessoal, e também me trouxe vários insights de provocação para as minhas lideranças, de eles entenderem o papel deles e da importância de eles formarem pessoas para estarem no lugar deles, para que daqui a pouco eles ocupem novos espaços Boa. frente a esse ecossistema. Boa. Então, me provocou a nível pessoal e profissional, assim, mutuamente, mas foi muito bacana, bem isso, por ampliar um pouquinho dos horizontes e por a gente, é um dos valores da Caminho, a busca constante do conhecimento, e por a gente estar em constante crescimento e evolução como pessoa e como profissional também. Então, por isso que eu digo que o G20, ele cumpre muito bem com o papel, bem isso, de constantemente ir dando aquelas pílulas de abertura de horizontes e de, talvez, às vezes, em alguns momentos, trazer até o óbvio, mas o óbvio que precisa para que a gente pare de estar tão envolto dentro da rotina do dia a dia e a gente comece a olhar estrategicamente para os negócios. Então, eu vejo o G20, assim, nessa pegada muito de tirar da zona de conforto, de reacender alguns insights, de trazer presente, né, algumas provocações. Isso é a essência, assim, do crescimento coletivo e, ao mesmo tempo, essa aproximação. Na mesa que eu estava ali na confraria, tinham 2 pais da escola. E aí, o próprio relato deles, assim, sobre a vivência deles na Caminho, mobilizou um terceiro que estava ali na mesa. Como é que é a escola? Como é que funciona? Então, o quanto isso abre também de oportunidades que às vezes a gente diz, sim, é um evento, né, para empresários, é um evento de negócios, no sentido de desenvolvimento, mas também de expansão e de, ao mesmo tempo, levar a tua marca e a tua essência para outros lugares também. Com certeza. Então, eu vejo muito dessa perspectiva, assim. Eu acho que materializando o G20 é muito essa construção das pessoas, dessa rede de networking, mas ao mesmo tempo potencializando esse viés profissional e esse viés de gestão mesmo que a gente precisa tanto crescer e desenvolver, enfim, aqui na Serra como um todo, né? Na Serra, com certeza. Isso aí, que bom, cara. Me diz uma coisa, uma vez que, né, naturalmente eu entendo isso como algo porque é gerar valor e evolução. Isso a gente já sabe. Isso a gente conseguiu chegar num conceito muito forte, porque quando a gente gera valor e evolução, isso é bom para todo mundo. Baseado em Deus, que é um valor que a gente tem muito forte em comum. Saúde, que a gente está ambos cada vez mais praticando, né? Família, somos família, certo? Muito. Gostamos dessa brincadeira de família, é bom, né? E a parte aí da prosperidade, isso é bom para todos, né? Ela vem por mais que ela venha como consequência, mas se não tiver as outras, elas não funcionam. O que acontece? No início eu lembro que tu não tinha exatamente 100% de certeza o que era confraria, o que era clube. Hoje tu já sabe o que é, né? Hoje eu tenho bem claro. Tu já tem muito bem claro, né? Agora eu vou te convidar publicamente. Responsa, hein? Tu sabe, né? Que é responsa, tá? E por que é responsa? Porque a gente tem um calendário do ano inteiro. Quando é calendário do ano inteiro, por que é calendário do ano inteiro? Porque é uma agenda, né? Tem que ter agenda. E a agenda, ela funciona. E ela funciona pra gente se organizar, certo? Com certeza. E por que ela para se organizar? Para se organizar e para estar presentes no evento, porque senão cadeira vazia tu não vai ocupar e tu não vai fazer aquilo que eu costumo dizer. Tem que contribuir. Se tu não contribuir, tu não vai fazer sentido para o G20. E eu tenho certeza que o Júlio, esse Júlio que ali atrás, algumas perguntas atrás, me deu 3 características muito fortes, e quando tu deu as características, eu disse, esse é o Júlio. Esse é o Júlio que quando tu fez assim, eu disse, exato, esse é o Júlio, entendeu? Então, o convite que eu estou fazendo é de 2 frentes aqui, é o Edson cabeça, mas é o Edson coração. E é o Edson que tu conhece, que tu também escreveu. Então, estou te convidando ao vivo, para ser muito bem-vindo para o clube.
Ótimo. Por que tô te convidando? Porque tu vai agregar aí muito, entendeu? E por que tu vai agregar muito? Tu sabe por quê, né? Tu sabe por quê? Porque tu entra também com o teu coração, também com a tua cabeça, também com todo aquele processo que tu falou das tuas 3 características, e aí tu vai conseguir ajudar muita gente. Com a tua fé, entendeu? Com a tua fé. Concorda que isso faz sentido? Com certeza, com certo? certeza. Faz bastante sentido, né? Sim, sim. Posso contar Total. contigo? Pode sim, com Posso? certeza. Conta comigo, Tá? conta comigo. Então, seja muito bem-vindo, e eu tenho certeza que a tua mãe e teu pai que eles estão assistindo aqui, eles sabem que é essa união, que foi aquele conselho que teu pai falou, porque eu tenho certeza, eu e a tua mãe a gente é muito parecido. Sabe que a gente é muito parecido, Sim, né? sim. A gente é muito parecido. Então esse elo aqui vai ser bastante forte, tá? Vai ser bastante forte, beleza? Beleza, Tá? vamos lá, com Show certeza. de bola. E agora, para nós finalizar, o que o Júlio tá fazendo com a vida que Deus deu para ele de presente? Me conta. Cara, o Júlio tá aproveitando muito, aproveitando para se desenvolver, aproveitando para também poder transformar a vida de tantas outras pessoas. E aí, aqui eu não entro tanto só no contexto da escola, mas eu entro no contexto mesmo dos meus projetos de voluntariado, das pessoas ao meu redor. Então, olha, eu te diria assim que talvez em outros momentos, mas né, no passado, eu não teria tanta convicção de estar aproveitando assim. E hoje, com um olhar mais maduro, mais concreto com relação ao que eu também almejo, né, de objetivos de futuro, enfim, eu vejo que, de fato, eu venho aproveitando, venho estabelecendo meus objetivos de vida e caminhando frente a eles, assim, então tenho aproveitado muito, tenho dedicado ela bastante a Deus também, mas tenho dedicado também aos meus objetivos, né, pessoais, profissionais, e tenho me permitido muito crescer dentro desse viver a vida constantemente, né? Crescer a nível, bem isso, de pessoa, de vivência, de definição de prioridades e de desafios, então tenho aproveitado bastante, assim. Que bom, cara, que bom. Bastante mesmo. Que bom. Gratidão, Júlio. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme mesmo, tá? E muito obrigado de coração, principalmente por ter aceitado o meu convite, que vai ser uma honra te ter conosco e Pode te ter contar presente e da forma que tu vai estar, porque tu vai agregar bastante ao nosso movimento aí, que é um movimento de pilares importantes e que vão somar muito para a nossa cidade aí, tá? Muito obrigado do convite e conta comigo, com certeza. Com certeza. Valeu.